Meus irmãos, eu estou aqui meditando na Palavra de Deus e mais uma vez me sinto tocado pelo Espírito Santo do Senhor para meditar com os irmãos uma breve reflexão que tem como tema: dê o seu melhor. O que isto quer dizer? O que isto significa? Qual é a linha de pensamento de alguém quando termina dizendo a você que você precisa dar o seu melhor? Ora, tanto eu quero meditar com os amados na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 15, quando Paulo diz assim: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Muito bem. Nós temos aqui um grande personagem da Bíblia, um homem que mudou completamente o caminhar, o desenrolar da igreja primitiva, um instrumento de Deus que veio para marcar a sua história, que foi o apóstolo São Paulo. Nós começamos a ver a biografia de Paulo, muito especialmente nessa segunda carta que ele escreve aos Coríntios, pois é uma carta autobiográfica, e nela nós encontramos Paulo falando das suas viagens, falando das suas dificuldades em chegar em alguma igreja e às vezes não ser nem recebido como apóstolo. Paulo fala das tribulações, das perseguições. Portanto, eu repito, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta autobiográfica. Muito bem. Quando a gente começa a estudar essa carta, nós encontramos aqui Paulo falando de muitas dificuldades. Nós encontramos, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, Paulo falando de situações de sofrimento que ele passou por amor a Cristo. Por exemplo, no versículo de número 23, ele disse que muitas vezes sofreu açoites, prisões, perigo de morte. Recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes foi açoitado com vara, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo, teve que viajar muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos até dos patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, trabalhos, fatigas, vigílias muitas vezes, passou fome, sede, jejum muitas vezes, até frio e nudez. Só que o apóstolo Paulo ele conclui, no texto em que ora lemos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo chega a dizer que ele se deixaria gastar, eu me deixarei gastar pelas almas dos que estão perdidos. Concluindo aqui, eu quero dizer aos irmãos, e você que é leitor da Palavra de Deus, que o que o apóstolo Paulo tinha para ofertar ao Senhor era a sua alma, era o melhor que ele tinha para Deus. O melhor que Paulo tinha para Deus era a sua alma, era o seu corpo, que ele terminou doando ao Senhor em favor das almas que estavam perdidas. Estou dizendo isso aos irmãos, tomando como figura importante o apóstolo São Paulo, porque nós estamos ouvindo, infelizmente, nos púlpitos das nossas igrejas, pastores, pregadores, tentando incutir na mente dos fiéis que o melhor que você doa para Deus é o dinheiro. Tudo converge ao dinheiro.
a tônica da maioria das mensagens hoje de muitos pregadores, muito especialmente da prosperidade, é que o seu melhor que você tem para ofertar a Deus é o dinheiro. O que fica pressuposto é que parece que se você orar não é o melhor para Deus, se você for evangelizar na sua cidade também não é o melhor para Deus, se você investir em missões não é o melhor para Deus. Agora, quando você dá todo o seu dinheiro, aí sim, aí é o seu melhor. Este é o seu melhor. E não é bem assim. Olha o que nós vimos aqui do apóstolo Paulo. Você não vê Paulo rico, você não vê Paulo com dinheiro. Você vê Paulo falando das dificuldades, das perseguições, das tribulações, fome, nudez, perigo. É isso que você vê Paulo dizendo. No entanto, ele conclui dizendo que a única coisa que ele tinha para dar a Deus era a sua alma, o seu corpo. Eu vou me doar, eu me deixarei gastar. Em suma, Paulo está dizendo, o que eu tenho de melhor para Deus é a minha vida, e esta eu vou dar ao Senhor. É preciso que a gente tire da mente das pessoas, irmãos, essa ideia, esse embuste, essa mentira. A gente está ouvindo aí e cansa de ficar ouvindo esses pregadores da prosperidade tentando a todo custo solapar dos fiéis o que eles têm, os seus bens, o seu dinheiro, e fica a todo custo tentando colocar na mente das pessoas que o melhor que você tem para dar a Deus é o seu dinheiro. A obra ela necessita, a obra ela carece. Agora o nosso dinheiro não é o melhor. Não é o melhor que temos para doar ao Senhor. O melhor que temos para doar a Deus é a nossa vida. É a nossa vida, é uma vida de intensa oração, é uma vida de intensa busca por Deus. Isso é o melhor. Isso é o melhor. E com esta ideia, desta teologia da prosperidade que muitos terminam ensinando, e o tempo todo usando essa frase, que já virou quase que uma frase de efeito de muitos pregadores da prosperidade, que fica o tempo todo nos púlpitos dizendo que você tem que dar o seu melhor. Meu irmão, dê o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. Esta mensagem precisa ser desconstruída da mente das pessoas. É preciso ser desconstruída. A gente precisa acabar com esse ensino maligno. A gente precisa tirar da mente das pessoas essa ideia maligna. É preciso que a gente abra a mente para a palavra do Senhor. Foi por isso que Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Abra sua mente, veja, meu irmão. Analise a luz do texto. Se o apóstolo Paulo hoje fosse em determinadas igrejas que pregam a prosperidade, muita gente não ia querer ouvir Paulo testemunhar. Porque o testemunho de Paulo com certeza seria um balde d'água fria para este evangelho triunfalista, esse evangelho que termina dizendo que se você der o seu melhor, você será abençoado da noite para o dia. Interessante que esses pregadores da teologia da prosperidade que pregam esse tipo de ensino dizendo que é para você dar o seu melhor, eles usam sempre um chamariz, é a isca, que são os testemunhos mirabolantes. É cada testemunho fantástico, extraordinário, que só eles vivenciam. Um dia estava na igreja e um terminou trazendo um testemunho dizendo que Deus falou para ele que ele seria piloto de avião e que ele teria um jatinho. E ele concluiu dizendo que ganhou o curso de pilotagem de avião. E para finalizar a sua mensagem, ele terminou soltando uma pérola dizendo que quem cresce ali também ia ser piloto. Terminou até que um irmão que estava do meu lado, muito simples, coitado, terminou dando risada, porque achou muito cômico, muito engraçado aquilo. Quer dizer que todo mundo vai ser piloto de avião? E outros trazem testemunhos mirabolantes que não era nada e de repente deu o melhor para Deus, pegou tudo que tinha e deu, aí no outro dia já apareceu não sei quantos mil na conta, aí já recebeu um carro importado, alguém já deu um terreno, e termina passando isso para os ouvintes, e muitos irmãos terminam sendo levados por esse rodo de mentira. Vai lá ver se ele tem essa fortuna mesmo, vamos lá ver se ele tem esse dinheiro mesmo, tá entendendo? Precisa que a gente abra a mente para isso. Jesus Cristo, irmão, se você for analisar o Novo Testamento, Jesus foi muito mais contrário
a teologia da prosperidade, às riquezas, do que no Velho. No Velho Testamento você vai encontrar várias passagens bíblicas falando de prosperidade e de riqueza, todavia a maioria delas eram muito especialmente para a nação de Israel. Você não pode pegar Deuteronômio capítulo 28 e querer fundamentar para todo mundo, acreditando agora que todo mundo vai ser patrão, que ninguém vai mais ser empregado por causa de Deuteronômio capítulo 28, quando Deus diz que você será cabeça e não cauda. Sempre houve pobre, desde o início da história, desde a gênesis de tudo, sempre teve pobre na face da terra e sempre terá. O Senhor Deus estabeleceu uma lei que quando alguém fosse colher o trigo, deveria deixar os resquícios atrás, para que o pobre então pudesse usufruir daquele resto que ficava. Vocês se lembram de Ruth, quando foi visitar as terras de Boaz? Foi assim que aconteceu. Ali estava estabelecido a lei que o próprio Deus havia estabelecido, que era para quando alguém fosse colher o fruto da terra, deixasse um pouco para o pobre, para o carente. Portanto, medite nisso e não permitas que ninguém venha colocar na tua mente que o melhor é o seu dinheiro. Eu vou repetir, a igreja, ela precisa, sim, da tua ajuda financeira. Quando você coopera na casa de Deus, você está dizendo para Deus que você não é avarento. Agora, meu irmão, não se deixe ser levado por essa turba de pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação com a palavra. O que eles querem é ver o ministério deles crescerem, dar uma guinada. E quando muitos deles dizem que é para você dar o seu melhor, é dar o seu melhor no ministério deles. Porque alguns deles terminam achando que o único ministério que vale a pena você investir é o ministério deles. O ministério de outra pessoa parece que não é importante. O importante é só o deles. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e que você entenda que o seu melhor não é só o seu dinheiro. O seu melhor que você tem para dar a Deus é a sua oração, é a sua busca pelas almas, é a sua preocupação em se santificar, em se abster do mundo, do pecado que tão de perto nos assedia. Isso pode ser, sim, o seu melhor para Deus. É isso aí. Que o eterno Deus nos abençoe e que a graça de Deus nos acompanhe e que a gente aprenda a conhecer cada dia a palavra do Senhor Deus, pois é ela que norteia a nossa vida, é a palavra que aclara a nossa mente. E a gente precisa, nesses últimos dias, estar aberto à palavra de Deus e buscando sempre entendê-la, para não ser enganado e iludido por quem quer que seja. Deus abençoe, que a mão de Deus esteja sobre todos os irmãos. Um forte abraço à irmã Lenice e à sua família. Fica com Deus. A paz do Senhor.